Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no ar com o nosso 98 Talks dessa terça-feira, dia 6 de abril de 2021, agora 7h02. Eu ia falar 7h02 em ponto, mas ia ficar esquisito. Eu já estou aqui na minha tela com os meus dois companheiros de bancada para a gente conversar sobre os principais assuntos do dia, na capital, no estado de Minas Gerais e no Brasil. Rodrigo Carneiro, boa Da 98 e da Record TV, é um prazer tê-los aqui. Lucas Ragazzi, boa noite para você, seja bem-vindo também a mais um dos nossos bate-papos diários aqui na 98 e na Rede Mais. Boa noite, Luiz, boa noite, Rodrigo, nossos ouvintes da 98 e telespectadores da Rede Mais. Mais um dia aí com algumas pautas que a gente não queria abordar, né, Luiz, mas que é necessário. Lucas Ragazzi travou. Não, só você que travou, a gente está de boa, a gente fala bem aqui. Você realmente travou, Luiz, você está esquisito aí na tela. E você travou numa posição feia, cara, assim, se a gente conseguisse tirar um print aqui agora, fica até engraçado. Gera um meme, não gera não, Lucas? Gera, tranquilo, eu já estava preocupado aqui, já achei que eu tinha chutado o cabo da minha internet aqui, mas foi o Luiz. Não, eu vou te falar, assim, eu já ia comemorar hoje que eu consegui receber o roteiro, que eu tô com todas as informações aqui de uma forma super tranquila, estudei a pauta, tá tudo super dominado, e o nosso querido Luiz Fernando Rocha continua travado. Não, destravou, Luiz, você já tá aí. Agora eu destravei. Tem sido uma coisa normal nessa nova realidade da pandemia, né? Você tá numa reunião, a internet falha, todo mundo fica esperando ali, eu fico imaginando uma aula, né? A gente sempre toca nesse assunto aqui, as escolas estão em videoaula, estão nessa aula à distância, deve ser uma coisa horrorosa, né? Rapaz, mas aqui... Cara, meus filhos, cara, eu juro, eu já assisti várias aulas que a gente tem essas aulas online. Eu tenho um filho, Dani, de 5, Alice, de 7, faz aniversário no mesmo dia que eu, agora dia 18. E, cara, é engraçado que você vai sentindo pena geral. Você tem pena da criança, tem pena da mãe, você tem pena do pai, você tem pena da professora, da diretora da escola. É uma situação tão calamitosa que você dá o seu lugar na fila para sua professora tomar a vacina antes, de tão desesperador que é a situação. Só é bom para o aluno que não sabe a resposta que a professora pergunta para ele, né? Ele finge que travou, assim, fica encarando a câmera só. O Daniel, com 5 anos, cara, todas as intervenções dele foram das mais interessantes, assim. Primeiro ele pediu para falar, aí na hora que dava a voz para ele falava: professor, eu já tô legal de aula e agora eu vou brincar com meu Lego, tá bom? E vai embora, cara, vaza. Falou: ô, Daniel, tá louco, né? Se não, só volta e tal. Aí fica aquele cabo de guerra, mas enfim, cara, a gente tem que se divertir com aquilo que a gente não pode mais lamentar, né? Se é a realidade, a gente precisa pelo menos olhar um lado leve e positivo da história. Eu parei de sofrer, eu começo a rir já. O problema é que aqui nós estamos ao vivo na televisão também, né? Então a gente tem que dar um jeito. Realmente tem acontecido alguns travamentos aí, a gente ainda está tentando achar o modelo ideal. O pessoal que acompanha aqui na Rede Mais já está se acostumando. Infelizmente, a gente está conversando, no meio de alguma conversa, às vezes não cai para vocês, mas cai para quem está nos assistindo. Obviamente a gente pede paciência, porque nós estamos trabalhando nesse modelo para que a gente consiga levar um produto de qualidade para todo mundo. Muito bem, agora nós podemos começar. Espero que eu continue aqui com vocês até às 7h55 da noite, quando a gente termina o nosso Talks. Eu sou Luiz Fernando Rocha, já apresentei meus colegas, na mesa operadora Alexandre Silva, na produção Marcelo Oliveira, Vinícius Silveira e no controle mestre Marcelo Frois, além da nossa equipe aqui também da Rede Mais. Quer participar conosco? Vai lá no WhatsApp 31 99316 9898 ou no site 98live.com.br, tem lá a aba chat, nas redes sociais também você encontra tanto a 98 Live quanto a Rede Mais, no @RedeMaisHD. Não adianta postar nada na rede social falando para Record, não, que o pessoal de lá não sabe nem o que está acontecendo aqui. Aqui é Rede Mais HD e 98 Live.
Hoje, gente, nós tivemos um final de tarde aí com dólar fechando em queda de 1,38%, dólar voltando a 5,60%, e mais uma vez, infelizmente, a gente vem aqui numa terça-feira para falar que o Brasil registrou um recorde de mortes diárias aí de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o número deve fechar em torno de 4.200 mortes, quase 4.195 mortes. Até o final do começo da noite deve haver alguma mudança aí, porque isso é um compilado que é feito a partir das notificações ao Ministério da Saúde. Não quer dizer que morreram 4.200 pessoas de ontem para hoje. Tem um número do fim de semana, as terças-feiras costumam trazer esse número do fim de semana, mas mesmo assim é um número, mais uma vez, para se lamentar. Não tem jeito, né? A gente ainda está vivendo, senhores, o pico dessa epidemia no Brasil e em alguns outros países, né? A França registra um crescimento nos números, a Espanha voltou a registrar, a Itália um pouco mais, Portugal está em queda, Reino Unido em queda, a Alemanha está estável. Os Estados Unidos mostram uma queda vertiginosa no número de mortes. Estados Unidos vacinando pessoas com mais de 19 anos, entre 19 e 29 anos. Esse dia tem que chegar para a gente também, né, Rodrigo? Ô, Luiz, mas eu acho que está próximo, cara, de verdade, assim, a gente vê aí, a gente cada dia é um desafio novo. Antes a gente não tinha vacina, agora não estamos conseguindo vacinar. E antes também não tinha opções de vacina, agora temos uma rede de saúde. Nós temos algumas notícias para trazer sobre esse assunto hoje, que podem ser bem interessantes também. Você ia concluir, Rodrigo? Desculpe. Não, é só porque a gente... Cada dia vai ser um desafio novo. A vida inteira a gente sempre criticou muito o SUS e hoje a gente valoriza tanto, que viu que dos piores sistemas de saúde o nosso é o melhor, comparando com grandes potências, o próprio Estados Unidos. A gente pega exemplos aí de países super desenvolvidos que não têm uma capilaridade no sistema de saúde como o nosso. Evidente que ele pode ser infinitamente melhorado, adequado, para trazer todo o conforto e tranquilidade para quem precisa. Mas é uma realidade e que nos surpreende positivamente a cada dia. Precisamos melhorar esse calendário de vacinação municipal, coisa que eu acredito que em pouco tempo já vai ser resolvido. Já vi algumas iniciativas até da própria prefeitura em Belo Horizonte, em outras cidades também, mas a gente não tem um problema que imaginávamos que teríamos com a falta da vacina. A vacina tem abundância, a gente tem agora que só melhorar esse processo de vacinação mesmo e reforçar que a população também queira se vacinar e participe cada vez mais de forma contundente aí desses calendários. Lucas Ragazzi, 4.100 é um número horroroso, né? Não adianta. A gente tenta trazer sempre para abrir esse programa alguma coisa positiva, a gente tem conseguido trabalhar esse equilíbrio, mas quando a gente fecha o dia e vê uma notícia dessas, dá sempre aquela coisa ruinzinha no estômago, né, Lucas? É uma sensação muito ruim, né? É um vexame que a gente assiste nesse recorde de mortes, mais um. É muito ruim, né? A gente se deparar com um número desse. Eu queria estar falando aqui de uma visão otimista, né? Quando a gente vê a queda de casos, queda de mortes nos Estados Unidos, dá aquela esperança, né? Dá aquela sensação que nós vamos passar em breve, tá chegando aí as vacinas, mas é muito ruim você se deparar com esses números, né? É complicado. Luiz, um dado que eu vi hoje e eu achei relevante para um debate, para mostrar como que a diferença também do poder financeiro está atuando muito nessa questão dos vacinados. É óbvio que a gente já sabia isso, mas quando você vê os números, você assusta. Os Estados Unidos já vacinou mais de 150 milhões de pessoas, tem todo o poder de logística, de estrutura, de ter os laboratórios que produzem vacinas em seu território, farmacêuticas que criaram a vacina em seu território, e enquanto os Estados Unidos vacinaram mais de 150 milhões, a África inteira, o continente africano, vacinou na junção ali com os informes de todos os governos, cerca de 11 milhões de pessoas. É uma disparidade impressionante, né? Assustadora. Vamos torcer aí para que o mundo se una ao longo de 2021 para transportar, né, vacinas para todos os povos, todos os países. Não adianta um país ser curado
e os outros continuarem sofrendo com a pandemia. Senão, a pandemia vai continuar existindo. Eu tinha visto aqui, eu tinha lido mais cedo, Rodrigo, você falou que já tem as vacinas em abundância. Eu tinha lido mais cedo algumas notícias, eu estava meio confuso sobre qual a fonte dessas informações. Mas eu vi aqui agora em 2 sites diferentes, tá? No G1 e tem no UOL também, Salvador está suspendendo a aplicação da primeira dose porque não está com estoque, e Fortaleza tem estoque só para a segunda dose a partir de amanhã. E o Ceará teve uma queda no número de casos, entrou num processo de queda quando aumentou o ritmo da vacinação. Então a gente vê que uma coisa caminha junto com a outra, não só no Brasil, fora do Brasil, mas também no Brasil, os lugares que vacinaram mais tiveram menos casos. Minas Gerais chegou hoje pela primeira vez num número de mais de 100 mil casos simultâneos da doença em tratamento. Há muito tempo, Minas não tinha uma alta no número simultâneo de casos, porque tem as pessoas que adoecem e tem as pessoas que vão sendo curadas. E o número de pessoas curadas é grande também. Só que a gente está naquele momento ruim no estado, com aquele risco de ultrapassar aí os 100% de ocupação de leitos, e pela primeira vez a gente chega nesse número, o que mostra que a gente precisa avançar com a vacinação. Eu não sei se já tem tanta vacina disponível assim. É isso que eu estou querendo dizer. Em números absolutos, Luiz, foram distribuídos 40 milhões e fazendo um arredondamento, tá? Foram distribuídos 40 milhões e havia sido vacinado 20 milhões. Agora, com certeza, se você for pegar exemplos isolados, terão cidades que o estoque esgotou, ou que faltou vacina, ou que eles estão na iminência de cair aí, de acabar aquilo que havia sido planejado. Mas, cara, a realidade é essa. Foram distribuídas já 40 milhões de vacinas disponibilizadas, e a vacinação ainda chegou pouco a mais da metade. Mas eu não estou aqui... Mas eu acho que 40 milhões de vacinas na mão são 20 milhões de imunizados. As vacinas precisam ser aplicadas em 2 doses, não? Eles já pararam com isso, tá, Luiz? Assim, antigamente eles faziam dessa forma, porque no começo eles consideravam 2 vacinas, uma dose apenas por pessoa. Como a produção começou a ganhar uma escala maior, eles já começaram a criar um calendário onde não se precise contabilizar dessa forma. Segurar as doses, né? Exatamente. Uhum. E agora, não coloco, cara, de forma nenhuma na conta dos municípios, das cidades, e acredito que isso é da natureza do que a gente está vivendo. Precisa de um tempo de adaptação. A gente é muito radical para cobrar as coisas e para anunciar culpados considerando como se as pessoas nascessem com a capacidade de gerir uma crise mundial. E a gente está aprendendo a gerir e vivenciando ela. Então, é natural que existam essas adaptações. O que é ruim, às vezes, são discursos políticos demagogos que simplificam o problema para poder apontar um culpado e supervalorizam uma solução quando ele se coloca como agente de tal. Então, isso tem que cair por terra. Eu acho que a condução da pandemia ela passa do pressuposto onde todos nós somos vítimas e todos nós somos responsáveis. Se a gente tiver uma visão política nesse sentido, eu acho que a população vai até contribuir muito mais, porque fica buscando, reforçando esse discurso binário, onde você tem culpados e onde você tem heróis, onde você busca exemplos maravilhosos de lugares que tomaram iniciativas e que resolveram o problema de tal forma, e na sequência você vê esses mesmos lugares patinando em outras pautas. Exemplo da própria Alemanha, que agora está estabilizado, mas virou um caos. A Angela Merkel queria fazer um lockdown absurdamente que foi ultramente rejeitado por todo mundo. E a Angela Merkel, ela é considerada uma das maiores gestoras públicas do mundo. E estava lá com uma ideia enlouquecida de um lockdown extremamente complexo e radical. E as coisas têm que ser debatidas, as coisas têm que ser dialogadas, as coisas têm que parar de ficar nessa necessidade de a gente apontando o dedo o tempo inteiro e gritando que é culpado e que é genocida e que é errado. Não estou aqui passando pano nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito. É simplesmente porque é simplificar demais a pauta quando a gente fica se limitando a apontar erros. É complexo, não existe uma pauta sobre a pandemia que é simples. Exemplo,
criar um plano de vacinação com uma equipe que possa atender aos finais de semana, que é o adequado e que é o que eu espero. Ser 24/7, todo mundo espera, mas precisa de um tempo para que as prefeituras que não parem quando tiver um feriado. É isso que a gente precisa. Poxa, porque a expectativa da população é essa, se vacinar o quanto antes. Então não dá para a gente tratar isso muito buscando culpados, acertos e erros. Acho que os exemplos são muito bons, a gente deve trazê-los sempre, mas sempre na busca de aprimorá-los. A gente viu aí o presidente tendo uma atitude no início da pandemia com relação à vacina, no qual ele se adaptou a um novo discurso agora. Podemos criticar o passado, mas o presente não. No presente tem se adequado a esse discurso que todo mundo gostaria. Podemos criticar. O problema é que continua morrendo gente, né, Rodrigo? Enquanto a gente se adapta, as pessoas estão morrendo. Ô, Luiz, desculpa, cara, mas se colocar na conta de presidente, governador e prefeito essas mortes... Mas ninguém fez isso, simplesmente, Rodrigo. Ninguém está fazendo isso aqui. Eu não estou falando aqui. Estou falando que o discurso público, em sua grande maioria, fica tentando buscar e transferir para os gestores públicos a responsabilidade dessas mortes. Eles têm uma parcela de culpa, sim, mas a gente, quantas vezes aqui no programa, todos nós, em um coro uníssono, conseguimos falar, cara, não, o carnaval está aí e foi contaminar quem quis. O reflexo do carnaval, o preço está vindo agora. E, finalmente, a gente vê uma luzinha pequenininha no fim do túnel que a gente vai ficar livre desse problema o quanto antes. É simplificar e tirar o corpo da população fora do problema, e sendo que, na minha visão, eles são os maiores culpados. O cara que vai para a aglomeração, o cara que vai para o clandestino, o cara que se une com uma turma e não se cuida, esses caras são os responsáveis principais. Depois daí que resolver isso e as pessoas tiverem consciência, aí vamos buscar exemplos, vamos trazer culpados, vamos falar sobre governantes e líderes, aí sim, mas até enquanto a população não faz nem a parte dela, ela não tem o direito de cobrar ninguém. Bom, falando em luzinha no fim do túnel, a ocupação de leitos de UTI na capital caiu de 98 para 95,9 hoje. Enfermaria está em 79,1% de ocupação. O número de aquele número mágico de RT, né, de transmissão por infectado, também caiu, está em 0,98. Esse número já na fase verde, segundo a classificação dos especialistas. E por falar em luzinha que vem do alto, nossa primeira pauta efetivamente nesse programa é sobre a questão das igrejas, gente. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou hoje, em primeiro turno, o projeto de lei que torna igrejas e santuários religiosos serviços essenciais. Abre aspas. De modo a permanecer aberto e prestando assistência espiritual e assistencial às comunidades religiosas, fecha aspas. Isso é um trecho do projeto de lei. É o texto do vereador Henrique Braga, do PSDB, que foi aprovado hoje. Foram 30 votos a favor, 5 contra, 2 abstenções, e a votação em segundo turno ainda não tem data para acontecer, para passar a valer em Belo Horizonte esse conceito, portanto, de que igrejas e santuários religiosos deveriam permanecer abertos por ser como considerados serviços essenciais. Todo mundo lembra, domingo de Páscoa, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, liberou as celebrações presenciais em todo o Brasil. Na segunda-feira, Gilmar Mendes negou uma ação de São Paulo para o estado de São Paulo, né, que visava derrubar uma lei de São Paulo que proibia essas ações presenciais, e esse caso vai para votação no plenário do STF amanhã. Aqui em Belo Horizonte, Lucas, os cultos e celebrações religiosas presenciais estão suspensos desde o dia 12 de março. Presenciais, gente. É uma medida que foi tomada pela prefeitura no começo de março para tentar impedir o avanço da Covid-19, não surtiu muito efeito até agora, né? A gente continua com números ruins em Belo Horizonte e Minas Gerais. Os templos, no entanto, não foram fechados, só não tem as missas e os cultos, e em Minas Gerais o programa Minas Consciente permite as celebrações. Um assunto extremamente polêmico, Lucas, e que segue para avaliação, como a gente contou ontem aqui, do plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar do próprio STF ter dito que quem tem que resolver isso são as prefeituras. O plenário do STF debate isso amanhã. Já existe, né, muita conversa ali de bastidor em Brasília, que muito provavelmente o plenário, em ampla maioria, vai se posicionar contra a decisão do ministro Nunes Marques.
e amanhã fica para a gente ver mais um capítulo, né, do governo do Supremo Tribunal Federal. Tudo a gente leva para o Supremo Tribunal Federal. É impressionante. Luiz, sobre o projeto de lei que foi votado hoje aqui na Câmara de Belo Horizonte, eu conversei com alguns vereadores após a votação do projeto. Esse projeto, como você falou, ele foi aprovado em primeiro turno, e o que esses vereadores me falaram é que a expectativa na Câmara é que talvez ele nunca vá à votação em segundo turno. Esse projeto, segundo esse grupo, ele é inconstitucional, tem um debate jurídico em torno dele, se é prerrogativa da Câmara Municipal fazer esse debate, legislar sobre isso, e que provavelmente, é a aposta desse grupo de vereadores que eu conversei, ele nunca será pautado para votar em segundo turno. Então, por que votaram ele hoje? Porque é importante para a chamada bancada cristã da Câmara de Belo Horizonte, que é muito numerosa, muito influente, conta com bons políticos, articuladores. É muito importante para essa bancada se posicionar à sua base eleitoral, aos seus apoiadores, né? Mostrar que está trabalhando, tentando alguma coisa. Por isso, teve até certa facilidade na tramitação e aprovação em primeiro turno desse projeto, mas deve ficar por aí. São esses os bastidores que eu consegui apurar depois dessa votação, Luiz. Ô, Rodrigo, esse assunto acaba caindo no que você falou sobre a politização da pauta Covid, né? Você politiza até o uso da questão espiritual na pauta da Covid. É um show de todo lado, do Supremo Tribunal Federal, a Câmara de Vereadores, de gente precisando dar satisfação para o outro, em vez de seguir a lógica, né? Eu acho que tem umas coisas que são difíceis de entender, como as coisas caminham para lados tão diferentes, referente à mesma pauta, né? Ô Luiz, é uma pauta tão delicada, cara, assim, a gente viu até mesmo algumas lideranças da igreja, católica também, sendo contra a volta aos cultos no momento em que você tem aí uma lotação de UTIs absurda. Eu não acredito particularmente que, eu falei isso ontem, vou reforçar hoje, que uma igreja que siga os protocolos coloque em risco os fiéis pelo volume de pessoas reduzidas, pelo distanciamento que foi tratado, pela forma como eles estão conduzindo. É muito mais seguro do que o ônibus, vamos falar dessa forma, como a gente cita sempre. Mesmo também no ônibus, a maioria das pessoas estarem de máscara lá e tomando suas precauções, mas falando sobre o distanciamento em si numa igreja, você tem uma possibilidade muito maior do que dentro do Shopping Oi, por exemplo, que está funcionando, dentro de um espaço como o Mercado Central, que tem seus corredores reduzidos. Então, pragmaticamente falando, eu não acho que o culto coloque em risco muito esse número, mas é muito mais uma questão de você ter bom senso nesse momento, onde você se une a poder contribuir da forma como você pode, para que as pessoas não aglomerem e não se desloquem também para esse ambiente, para esse local, que também é dependendo da forma como essa pessoa se deslocar, isso é um risco que me chama mais atenção, essa insensibilidade. Mas eu também olho para um outro lado, Luiz, e vejo que nesse momento da pandemia a fé é muito o único recurso que a maioria das pessoas tem para poder segurar psicologicamente esse trauma que está sendo. E ela precisa recorrer a alguém, né? Todo mundo que tem dinheiro para pagar um psicólogo, ou que possa tratar da forma como se achar mais adequado, com um profissional, a sua questão da saúde mental. Então, ela tem um papel fundamental, sim, e que as pessoas recorrem a ele nesses momentos, e que, às vezes, elas se sentem muito desamparadas de não ter aí a possibilidade de adentrar aí numa igreja, trocar uma palavra com o seu pastor, com o padre, não necessariamente durante um culto, mas em qualquer momento do dia. Aquela pessoa, às vezes, está buscando uma paz. Mas então, as igrejas estão abertas, Rodrigo, para esse atendimento. Elas não estão com os cultos e missas funcionando. É diferente. Né? Por isso que eu falo, Luiz, eu acho que a questão do culto em si é um pouco de insensibilidade por parte das próprias lideranças. Eu dei um exemplo aqui que outras lideranças falaram, não é adequado nesse momento você retornar com o culto, mas
Cara, é o que você falou, politizar a pauta. O que me incomoda mais é o STF tomando as decisões do Executivo mais uma vez. Isso me mata de ódio, porque tem uma inversão de poder, de sobreposição de responsabilidades que é irritante. O Brasil é o campeão mundial nesse tema e que tudo se politiza, inclusive a fé. Que o STF dá palpite nisso? É uma instância constitucional. O STF existe para dizer se um assunto é ou não é constitucional. Não é para decidir se a igreja pode abrir ou fechar. E aqui não vai, gente, não tem opinião minha, não. Eu não estou dando minha opinião nisso, não. Eu só estou dizendo o que está acontecendo. O STF está dando palpite em algo que não pode e não deve ser dissolçada. Não é possível que não tenha ações no STF de constitucionalidade importantes para ser julgadas nesse período de pandemia, e eles têm que ficar dando esse espetáculo midiático que eles dão para tudo e qualquer assunto que cai na mão deles, querendo aparecer mais que o executivo e aparecer mais que o legislativo, o que é assustador, porque pelo menos o executivo e o legislativo, o executivo federal, o executivo estadual, que são o presidente, os governadores, os deputados, vereadores, senadores, são votados, eles precisam aparecer, porque eles precisam de voto. Agora os ministros do Supremo nem isso precisam. Por que eles precisam e querem tanto aparecer e se tornar superstars na política brasileira? Saudade da época que a gente não fazia o nome de nenhum deles, né, Luiz? Saudade. Não sabia o nome, exatamente. A pessoa comum não deveria saber o nome de nenhum dos ministros do Supremo. Eu não vou falar em nenhum lugar do mundo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso não existe. É uma corte que ela, literalmente, ela se trata como uma corte suprema, com todas as reservas, escudas Inclusive não é televisionado lá, né? As sessões. Então, assim, cara, eu acho que tem uma inversão de papéis. Eles gostaram, dizem, né? Gostaram do palco, gostaram de aparecer, e a vaidade é um dos maiores males do ser humano, né? Ô, Luiz, é importante a gente pontuar essa questão do Supremo, dele estar legislando e atuando como executivo neste tema, porque eu vou dar a minha opinião, por exemplo, que eu sou contra essa decisão que o ministro Nunes Marques publicou no final de semana. Provavelmente serei a favor da decisão que o plenário vai tomar amanhã. Então, assim, eu já estou criticando o STF fazer isso, supostamente numa decisão que eu vou concordar. Então, é muito importante a gente falar isso também. Isso não é papel do STF, não pode ter esse tipo de discussão lá. A questão do legislativo e do executivo, esse debate. Porque quando for uma decisão que a gente não concorda, aí fica fácil demais, né? A gente já abordou isso em outras questões, no caso do Lula e tudo. Agora, rapidinho, o Rodrigo citou igrejas que podem ter capacidade das pessoas não se infectarem ao ir num culto, mantendo o distanciamento, lavando a mão, todo mundo de máscara. Hoje, no Central 98, a gente fez uma entrevista com o secretário-geral do governo, Matheus Simões, e ele disse que na derrubada daquela decisão da Onda Roxa de não ter mais o toque de recolher, o governo debateu muito internamente a falta de capacidade de qualquer ente público de fazer uma fiscalização efetiva, de impedir as pessoas, né, de sair de casa depois das 20 horas. Porque como é que a polícia, por exemplo, vai saber se a pessoa está mentindo ou não, que ela está indo para um serviço essencial? E eu penso muito nisso na questão das igrejas também, dos cultos e missas. É praticamente impossível, né, você fazer essa fiscalização adequada, sabendo se as igrejas estão com capacidade ali de fazer realizar essa missa de forma segura. É muito difícil, muito difícil. A grande questão está nisso, né? As igrejas vão fiscalizar, elas vão conseguir fazer essa fiscalização, e isso é importante, que elas se posicionem para além da questão de haver ou não haver os cultos e missas, né, Rodrigo? Mas igreja não é balada, né, Luiz? Eu acho que é um ambiente mais adequado, onde as pessoas teriam um pouco mais de boa vontade, bom senso, e até mesmo eu vou falar de forma generalista, eu acho feio fazer isso e parece que eu estou rotulando, mas é porque nas igrejas, geralmente, vão pessoas com maior idade, as pessoas que estão numa zona de risco maior, então existe aí também uma boa vontade para que todos sigam um certo rito. Eu estou comparando a igreja com, por exemplo, um bar, um boteco, onde as pessoas bebem, perdem a noção e acabam
indo contra até mesmo a própria orientação do estabelecimento. E aí é complicado de manter, mas, pô, na igreja fica tentando buscar paz, né? Tá buscar outra vibe que você vai, né? Ninguém vai para a igreja para ficar doido, para curtir, para fazer uma social. Quer dizer, deve ter maluco que faz isso, mas via de regra, as pessoas vão para poder ouvir uma palavra, buscar aí um acolhimento, ter aí uma luz, uma esperança. Então, nesse ambiente, eu acho que é mais difícil. Estou falando também, é evidente que corre risco também, mas muito menos do que qualquer outro ambiente no qual você teria um acúmulo de pessoas. E é difícil, cara. De novo, assim, a gente, durante muito tempo na pandemia, a gente não teve números crescentes de forma tão exponencial, feito nós tiver hoje eu estou travando igual o Luiz na internet, mas é meu cérebro. Como a gente teve durante o Réveillon e o Carnaval. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas estavam indo muito para a igreja para rezar? É porque as pessoas foram muito para restaurantes ou foram muito para comprar em lojas, em shoppings? Não é a realidade. O que houve de tão diferente? Poxa, as pessoas saíram do corpo, viajaram, se contaminaram e voltaram para as suas cidades e levando aí um laço de contaminação e doença para todo mundo. As pessoas se descuidaram, né? As pessoas realmente se descuidaram. Independente de onde elas estivessem, elas se descuidaram. Aí é foda, né, Luiz? Porque eu entendo na hora que o comércio fala que a culpa não é deles, eles estão corretos de falar. Eu entendo na hora que o prefeito fala que tem que fechar geral, porque ele não tem como fiscalizar essas festas clandestinas da forma como é feito. Eu entendo uma série de coisas, todo lado é fácil entender. Na realidade, cara, são uma minoria fazendo a maioria dançar. Eu tenho medo quando esses índices melhoram, Luiz, que eu começo a ouvir barulhinho de festa, sabe? Caiu de 90. Caiu de 90 e começa a ver que vai ter aglomeração. Bom, Araraquara, que é um exemplo, considerado um exemplo de uma cidade que realmente foi trancada, né, durante um período de 10 dias, teve queda de 33% nos números de óbitos. E as ocupações também lá, tanto de enfermaria quanto de UTI, tiveram queda. Não sei se isso é uma questão definitiva, se isso pode valer como exemplo para todo mundo, porque é muito aquilo que a gente tem falado aqui. Cada cidade tem sua característica, cada cidade tem a sua rotina que deve ser compreendida, ela precisa ser compreendida pelo gestor municipal. E a ele tem que ser dado esse crédito de fazer o que é melhor para a cidade. Por isso não é uma questão para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Por falar nisso, o Lucas citou aí agora há pouco a questão do toque de recolher, gente. O toque de recolher foi suspenso em Minas Gerais durante a onda roxa do plano Minas Consciente, e essa é uma decisão que foi tomada depois de uma reunião entre várias autoridades. Estavam lá o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Gilson Leme, o secretário-geral de governo do Estado, Matheus Simões, o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, o procurador-geral de Justiça de Minas, o procurador adjunto, o Carlos André Bittencourt, e o deputado estadual Bruno Engler. Essas pessoas se reuniram ontem à noite e definiram, além da suspensão do toque de recolher, que podem ser autorizadas novamente em Minas, que voltam a ser autorizadas em Minas, as reuniões familiares de grupos pequenos, grupos que moram na mesma residência, grupos menores. Teve uma participação no Central 98, programa da 98 hoje de manhã, do secretário de governo de Minas, Matheus Simões. Ele disse que o relaxamento dessa norma ocorreu para evitar que eventuais medidas liminares suspendam o programa Minas Consciente inteiro. Então, para evitar perder todo o programa, eles resolveram abrir mão dessas duas regras que estavam lá no cerne das normas da onda roxa, uma onda mais restritiva que Minas ainda está vivendo. Essa decisão já está valendo. Então, é aquela história, né, Rodrigo? Que você acabou de dizer. Não é para o pessoal sair fazendo aglomeração e sair batendo perna na rua de madrugada. É uma questão mais legal e jurídica, né? Uma questão mais de cautela do que um relaxamento de normas, pensando que as coisas estão melhorando, né? Ô Luiz, em um ano a gente não aprendeu e a gente teve tantos exemplos tristes e ruins para aprender que nos deram a oportunidade de melhorar como ser humano, melhorar como pessoa e ter mais empatia, respeito e tratar o vírus de uma forma mais séria. Eu não acho que agora, cara, principalmente com as pessoas, eu até vou falar que eu entendo, fica parecendo que eu concordo, mas eu não concordo, mas é porque também com o tempo todo, a gente está aí há mais de um ano nessa pauta, com esse assunto,
as pessoas se cansam, né, cara? As pessoas, elas estão ficando cada dia que passa mais estafadas. Inúmeras novas, não novas, né, mas, por exemplo, a ansiedade, a crise de ansiedade está se tornando uma rotina cada vez mais presente no nosso cotidiano, no nosso meio, de pessoas muito próximas, tendo crise mais crises voltadas por conta de toda essa clausura formada pela pandemia. Então, cara, é foda. Desculpa, falei, não posso falar foda. 3 vezes hoje, você falou. O Igor Assunção está chamando minha atenção sobre isso, acredito. Olha que nível eu cheguei em ser corrigido pelo Igor com relação a esse tema. Mas é muito complicado, né, cara? Assim, tá difícil para todo mundo e a gente espera que as pessoas tenham um pouco mais de paciência. Em breve teremos as vacinas disponíveis. Tem a outra pauta que eu acho que é legal a gente entrar com ela em breve, sobre a possibilidade das empresas privadas também adquirirem vacinas, o que eu acho positivo nesse momento. E por aí vai, cara. Então é só mais um pouquinho de força, resiliência e empatia que a gente chega lá. 2 coisas de vacina para a gente falar hoje. Enquanto isso, Lucas, você quer concluir esse assunto aí? Não, Lucas, pode seguir, Luiz. Pode aí, Lucas. Lucas, peguei ele dormindo agora. O telefone não para aqui, toda hora é uma chamada de gente querendo passar informação, alguma coisa, fica difícil. Traz pra gente aí. Vamos lá, vamos falar de vacina então, gente. A compra de vacinas por empresas, como o Rodrigo disse agora, do jeito que ela está prevista, pelo menos na lei federal aprovada mês passado, pode ser modificada, pode ser flexibilizada essa compra. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto, a Câmara Federal, que permite a aquisição de vacinas pelo setor privado e autoriza a aplicação imediata dessas eventuais doses que o setor privado conseguir comprar nos funcionários das empresas. Quer dizer, as empresas agora, segundo essa lei, que ainda está em análise, elas vão poder comprar as vacinas e aplicar imediatamente nos seus funcionários. Hoje, do jeito que a lei está hoje, uma empresa até pode ser autorizada a importar ou comprar as vacinas, doses das vacinas, disponíveis e aprovadas pela Anvisa, claro, mas enquanto aquele que é considerado o grupo prioritário de pessoas para vacinação não for totalmente imunizado, essas vacinas têm que ser doadas ao SUS. A empresa pode comprar, mas tem que doar para o SUS. Até que 77 milhões e meio de brasileiros sejam imunizados, que fazem parte desse grupo prioritário. Depois dessa imunização do grupo prioritário, as empresas vão poder comprar, vacinar os seus funcionários, mas se uma empresa comprar 100, tem que doar 100 para o SUS. Bom, nesse novo projeto da deputada Celina Leão, que é do PP do Distrito Federal, as empresas que comprarem agora, como eu disse, já poderiam aplicar nos seus funcionários sem cobrar deles, tem que ser de graça, e aí sim as empresas têm que doar a mesma quantidade para o SUS. Não precisa mais doar tudo para o SUS dentro desse período de vacinação dos prioritários, mas ainda precisaria doar a mesma quantidade. As empresas têm que seguir os mesmos critérios do Plano Nacional de Imunização, em relação ao grupo prioritário, quer dizer, dentro das empresas, vacinam primeiro os mais velhos, depois cadeirantes, enfim, vai naquela ordem do grupo prioritário. E no projeto ainda tinha a permissão de imunização dos familiares dos trabalhadores, mas isso foi retirado, esse trecho foi retirado. Você disse aí, Rodrigo, você acha que isso é uma evolução? Na primeira versão da lei, a lei que está vigente e que é de autoria do presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, ele colocou essa obrigatoriedade porque fazia parte do debate aquela história de que uma empresa com mais recursos poderia priorizar um grupo específico de pessoas que são seus funcionários. Mas isso, por causa da questão burocrática que envolve, vinha dificultando a participação do setor privado nessa corrente de compra de vacinas, né? Eu vou tentar ser muito objetivo e muito prático, tá, Lucas? Prometo para não me alongar muito. Vou dar 2 exemplos, em minha opinião, no final. Ontem a gente foi surpreendido por uma possível matéria que a gente faria, o Lucas participou ativamente aí desse grupo nosso de WhatsApp, no qual uma enfermeira se relatou a uma pessoa muito próxima a nós, falando, poxa, tem vacinas aqui que vão acabar sobrando, a gente vai precisar jogar fora, porque não tem como utilizar ela na sequência e não podemos aproveitar em outras pessoas porque pode gerar algum tipo de crise, de conflito, de interesse ou de estar privilegiando as pessoas de alguma forma, XPTO, então essas vacinas vão acabar indo para o lixo. Era um número lá de 10, 15 vacinas que iriam para o lixo
Não vem aqui ao caso explicar tecnicamente por quê, mas essa foi a informação que chegou para a gente. A gente se revoltou, falou, pô, como que a vacina vai para o lixo? Por que não usa para o outro? Por que não melhora? Não sei o que, não. A gente sabe que no Brasil, se abrir uma brecha dessa, as pessoas iriam utilizar para poder furar as filas e não ficar com as sobras, em maioria das partes. Já nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos funciona como? Aí eu tenho uma cunhada que se vacinou agora e que ela me explicou que a fila lá, pelo menos em Orlando, onde ela vacinou, era o seguinte: você tem um calendário de idades no qual você pode se vacinar. E aí passou do horário que estava previsto para você e ainda tem vacina disponível, qualquer pessoa que chegar lá se imuniza com aquilo que está sobrando na mesma hora, sem nenhuma burocracia nem nada. Ela simplesmente é catalogada, aquela pessoa, para que, obviamente, não reutiliza essa vacina em outras vezes, mas também para tirar o nome e a idade dela da fila da previsibilidade das vacinas que virão na sua faixa etária posterior. E aí, cara, a gente lá no começo, no Talks, eu acho interessante você ver assim, que eu mudei de ideia, eu mudei a minha opinião. Eu falava muito com relação a gente privilegiar muito o SUS, porque tinha que dar amplo acesso para que a vacina tivesse aí, não por uma questão de capitalista, né? Das pessoas que têm dinheiro vai ter acesso primeiro do que aquelas pessoas que dependem do sistema de saúde público, não teriam. Mas quando você enxerga um panorama que a gente está falando sobre vidas, não existe a questão de aquela pessoa, ela é rica, tem capacidade, então ela pode esperar mais do que aquela pessoa que está dependendo do SUS. No meu ponto de vista, vida é vida. E se você parar para pensar, quando a empresa privada entra nisso, por exemplo, uma Vale, que tem trabalhadores de todos os níveis sociais dentro dela, e ela resolve comprar vacina para todos os seus funcionários, ela automaticamente ela pegou todas as classes sociais imediatamente e ainda tirou uma turma gigante da fila do SUS, para poder fazer com que a fila do SUS andasse mais rápido ainda. Então, se a gente enxerga que as empresas entrariam, todas elas teriam, por exemplo, a nossa empresa, o nosso grupo, teria interesse em comprar vacina para todos os nossos funcionários. Por quê? Porque a gente quer se livrar de uma pauta e começar a produzir da melhor forma possível. A gente precisou se adaptar. 80% da nossa mão de obra está remota. Estamos todos aqui, tirando eu, que fico confinado aqui nesse escritório, mas vocês todos estão aí em casa e a gente apresenta vários programas com muitas pessoas em casa. Enfim, como que a gente melhoraria isso? Imuniza todo mundo, coloque todo mundo já de uma forma mais segura e volta à normalidade o quanto antes. Isso eu acho que é adequado, entendeu, Luiz? Então, assim, é meu ponto de vista. Não acho que você gerar nenhum tipo de prejuízo para as faixas etárias, para as classes sociais de baixa renda, porque elas acabariam sendo contempladas também pelas próprias empresas que elas atuam. Então, de certa forma, criaria uma compensação. O problema que eu acho, Rodrigo, seguindo na linha de raciocínio, é que hoje a gente está com um problema muito sério de abastecimento das vacinas. Não tem vacina para chegar. Quando você bota o mercado privado, essas grandes empresas agora, como mais um player, né, mais um integrante interessado aí para comprar essas vacinas em disputa com os estados, por exemplo, em disputa com o próprio governo federal, com o SUS, você complica ainda mais a possibilidade dessas vacinas chegarem. Então, assim, é um dificultador. A gente já está com problemas para a vacina chegar. O problema não é nem comprar a vacina. Você compra e paga. O problema é a vacina chegar. Eu lembro que a Fiocruz está com dificuldade de produzir lá em Biomanguinhos a vacina da Oxford, porque está faltando um insumo ridículo lá, uma tampinha da seringa, alguma coisa assim, mais técnica, óbvio. Então, ainda é uma corrida muito inicial, é uma questão muito complicada. Quando for um bem amplo, que a gente consegue com facilidade de ter a vacina chegando, comprar e chegar, eu também acho que o mercado privado é um ponto de apoio muito importante, vai ser um ponto de apoio muito importante para a vacinação em massa. O problema é que hoje ainda não é. Está muito complicada a compra das vacinas. Mas essa discussão não é extemporânea, né? Eu acho que o momento de discutir isso é exatamente agora, justamente para que, quando exista a possibilidade de todos comprarem, que todos tenham a condição burocrática de fazer isso. O Estado brasileiro ele é historicamente pesado, né? Burocraticamente complicado.
Então, se liberam as coisas e se esclarecem as coisas nesse momento, quando acontecer de poder comprar, a gente já vai saber quais são as regras do jogo e a situação vai ficar mais tranquila, né? E se cria um cronograma para que, a partir do momento que o governo garantir certos números de doses, já possa, a partir daí, as empresas privadas adquirirem as delas também, né, Luiz? A gente acaba gerando aí uma expectativa, a gente tem aí uma previsibilidade do governo com uma compra somada à sua reserva de mais de 500 milhões de doses de vacinas, naquele calendário que foi apresentado logo no começo do ano, que gerou aquela discussão homérica minha com o Paulo Leite, que eu estou feliz de ele não estar aqui hoje, senão a gente não terminaria o programa agora, e que se ainda tem 2 assuntos ainda. Se confirmando, aí sim, eu concordo, a gente chegou no meio termo, né, que cria uma previsibilidade e a partir daí a empresa privada entraria. Mas o plano atual do projeto do Rodrigo Pacheco aprovado, com as empresas também podendo adquirir e repassando ao SUS, e depois repassando metade ao SUS, já vai funcionar. A gente vai vacinar o grupo prioritário e depois já vai encaminhar para as empresas. Aí já vai, quando estiver disponível em grande número, em grande escala a vacinação, naturalmente, com o tempo, a vacina já vai entrar para o mercado privado. Então, assim, esse adiantamento dessa fase, antes da gente vacinar o grupo prioritário inteiro, eu acho que é preocupante. Eu acho que a gente vai ter distorções aí problemáticas na vacinação. E fora também a fiscalização interna, só para concluir rapidinho, fiscalização interna dentro das empresas, que é impossível, né? Sendo aprovado esse projeto, como é que a gente vai saber que o Plano Nacional de Imunização está sendo cumprido nessas empresas gigantescas, exatamente à risca, se não estão sendo vacinados pessoas fora dessa ordem de prioridade? É outro assunto também, é um outro ponto a se refletir. Eu acho que o Congresso está lá para fazer exatamente essa discussão e a gente que está aqui de fora tem que ficar de olho porque ela interessa diretamente a nós, que estamos chegando no grupo de vacinação. Eu, especificamente, estou chegando, espero que mais um mês aí no grupo de vacinação, tem que ficar de olho, porque essa regra não pode mudar no meio do caminho e prejudicar quem está para cá. Por outro lado, as empresas têm que ter essa previsibilidade que a gente tanto fala aqui, para que elas se programem. Não adianta nada a gente querer que o setor privado participe se ele não sabe como vai ser. Gente, uma coisa importante que aconteceu hoje, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e depois da conversa, Bolsonaro disse que o governo ainda precisa resolver alguns entraves, mas que espera autorizar brevemente a situação de registro da vacina Sputnik V aqui no país. Essa vacina russa ainda não tem o aval da Anvisa e Bolsonaro disse que espera contar com as autoridades, incluindo a Anvisa, para efetivar essa importação da vacina. Ele avaliou a conversa, o presidente Bolsonaro avaliou a conversa com Putin como produtiva, diz que espera até produzir essa vacina Sputnik no Brasil num intervalo breve aí. Mesmo sem autorização, gente, 11 estados já pediram importação de um total aí de quase 70 milhões de doses da Sputnik V. E a Anvisa diz que tem que mandar ainda uma missão para a Rússia para inspeções sanitárias, tanto na produção do insumo quanto da vacina, e essa viagem ainda não tem data definida. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso ou vamos passar para a última pauta aqui? Esse representante comercial... O Putin se transformou em um presidente que eu acho que ele vai até 2036, cara. Mais 2 reeleições. Mais 2 reeleições. Fala da China, mas a ditadura russa, ela tá de parabéns, viu? Vai ganhar aí o campeonato de... O golpe moderno, a ditadura moderna, ela se inicia assim, né? Com áreas de legalidade, com um projeto aprovado. Aconteceu na Venezuela. Exatamente. É o que aconteceu na Venezuela. Luiz, eu queria só elogiar o representante comercial da Sputnik. Já 11 governos estaduais com acordos, várias prefeituras, e a vacina nem aprovada está na Anvisa ainda. Então, mas é aquilo que a gente falou, né? As pessoas, tem que haver antecipação. Agora estão fazendo antecipação, tanto federal quanto os estaduais. Isso pode se refletir, pode ser... Só lembrando, né, Luiz, foi a briga minha do Paulo Leite, que quando não comprava porque não estava autorizado, xingava, depois que comprou antecipado, xinga também, aí não dá.
Gente, nós estamos a 2 minutos para terminar o programa. A nossa última notícia de hoje é que o Senado aprovou o projeto que prorroga o prazo de entrega da declaração de imposto de renda para pessoa física até o fim de julho. Houve alterações, essa proposta tem que voltar para a Câmara dos Deputados antes de ser encaminhada para a sanção do presidente. E o Planalto pensa em vetar essa prorrogação porque diz que vai ter impacto financeiro. Isso quer dizer o quê? O prazo para entrega da declaração de imposto de renda pessoa física referente ao exercício 2021, o calendário ano passado, que termina, até hoje ainda termina dia 30 de abril, tem mais aí pouco mais de 25 dias, de 24 dias, passaria a ser 31 de julho. Só que o governo diz que isso atrasaria o lote de restituição e empurrar para frente a arrecadação de mais de 13 bilhões de reais. Então o governo não quer essa prorrogação. Se os senhores aí, Rodrigo ou Lucas, pensaram em atrasar as respectivas declarações, podem tirar o cavalinho da chuva, porque mesmo o Senado aprovando, é possível que a gente não consiga empurrar isso para julho. Gente, nós não temos tempo para mais nada. Eu vou só dar boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Eu só queria falar que talvez a gente vai ter o Paulo Leite amanhã já de volta, não é isso? Não, quinta-feira, tá. Né? Ele vem para tomar sua segunda dose de vacina e volta pro programa. Eu acredito. Isso é bom. Então, Isso é bom. Estaremos aguardando o Paulo Leite aqui para retomar os debates mais acalorados. Nós estamos muito tranquilinhos. Lucas, boa noite para você. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Vai ter festa pro Paulo. Vamos lá. É isso aí. Para você que nos acompanha no 98, na 98 FM, na 98live.com.br, para você que nos acompanha na Rede Mais, uma boa noite. A gente volta amanhã. A Rede Mais continua com o Jornal da Record e a 98 com o Arena. Aquele abraço, a gente se fala amanhã às 7 da noite. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.